Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje nós falaremos sobre conjuntos. Tá aqui, conjuntos. Conjuntos, se você pegar qualquer livro do ensino médio ou alguma apostila para cursinho, enfim, sempre vai estar iniciando por essa matéria. Ou seja, é como se o curso devesse iniciar por isso. Não tem como falar em matemática sem falar em teoria dos conjuntos, porque toda matemática está em cima da teoria de conjuntos. Mas o que são conjuntos? Basicamente, conjuntos são grupos com objetos, porque um grupo que não tem nada dentro não faz sentido a gente falar dele. Então, você tem um grupo, dentro desse grupo você vai ter alguns objetos que nós chamaremos de elementos. Então, conjuntos são grupos com elementos, sendo que se o elemento está dentro do grupo, nós falamos que ele pertence àquele grupo e utilizaremos esse ezinho aqui para mostrar que ele pertence. Se aquele elemento não está dentro daquele conjunto, então nós falamos que ele não pertence àquele conjunto, utilizaremos o E cortadinho. Então, conjuntos é um grupo, elementos são os objetos dentro desse grupo. Com objetos eu quero dizer pessoas, animais, objetos mesmos, número, letra, enfim. E um elemento pode pertencer ou não pertencer a um conjunto. Existem três formas da gente representar um conjunto. A primeira delas é entre chaves, a forma tabular, que é a seguinte. Por exemplo, tem aqui meu conjunto A, sempre o conjunto estará representado por uma letra maiúscula, chamei de A, igual, abre parênteses, coloca cada um dos elementos entre vírgulas, fecha, parênteses, perdão, chaves. Abre chaves, fecha chaves no final. Tá aqui. É o meu conjunto 1, 3, 5, 7 e 9. Outro exemplo, conjunto B, abre chaves, A, E, I, O, U, entre vírgulas, fecha chaves, meu conjuntinho das vogais. Porém, há casos em que é muito mais fácil você representar um conjunto através de uma propriedade. Por exemplo, se eu for representar uma população de uma cidade, é muita gente. Imagina uma cidade como São José do Rio Preto, 450 mil habitantes. Imagina colocar o nome de cada habitante dentro dessas chaves. Vai demorar um pouquinho, né? Você vai ter que ter muita saúde para fazer tudo isso. Então, é melhor você representar através de uma propriedade. Como vai funcionar isso? Tá aqui. Tenho aqui meu conjunto A, x tal que. Essa barrinha significa tal que. X tal que x é um número ímpar entre 0 e 10. Percebam que eu representei exatamente esse conjunto, porém eu escrevi o que eu gostaria. Ou seja, eu não coloquei 1, 3, 5, 7, 9. Eu coloquei os números entre 0 e 10 que são ímpares, que nada mais é do que 1, 3, 5, 7, 9. Então, toda vez que você quiser representar um conjunto, mas não quiser escrever cada um dos elementos, você pode simplesmente colocar x tal que, x barra x é o que você quer. Por exemplo, naquele caso da população de São José do Rio Preto, eu poderia colocar x tal que x é um habitante de São José do Rio Preto. Assim, eu vou estar englobando toda a população de São José do Rio Preto. No meu exemplo B, aqui o meu conjunto B, eu tenho x tal que x é uma vogal do alfabeto, que é uma outra forma de representar esse conjuntinho B aqui, A, E, I, O, U. Então, dependendo do caso, é mais fácil trabalhar com esse formato. Dependendo, é mais fácil com esse formato. Nós voltaremos a ver muito do formato por propriedade em funções, então se liga que isso vai ser muito importante. Além disso, nós temos uma terceira forma de representar conjuntos que são os diagramas de Venn. Diagrama de Venn, basicamente, é você colocar os elementos dentro de um balãozinho. Então eu tenho meu conjunto A e aqui eu tenho os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. E meu conjunto B, A, E, I, O, U. Percebam que o número 1 está dentro do balãozinho, está no conjunto A, ou seja, ele pertence ao conjunto A. Já o número 2 não está no conjunto A, então ele não pertence, é o ezinho cortado. O A está no conjunto B, então o A pertence. E o B não está no conjunto B, então ele não pertence ao conjunto B.
Existem alguns conjuntos que a gente chama de conjuntos especiais. Vamos começar falando do conjunto universo, que a gente vai denotar com essa letrinha U. Conjunto universo é o conjunto que possui todos os elementos com os quais você quer trabalhar. Por exemplo, vou trabalhar com pessoas. Você vai pegar o conjunto universo, vai ser qual? Vai ser o conjunto que possui todas as pessoas do mundo, do planeta Terra ou do universo. Enfim, conjunto, universo, conjunto de todos os elementos com os quais você quer trabalhar. Outro conjunto interessante é o conjunto unitário. O conjunto unitário, como o nome já diz, é o conjunto que possui apenas um elemento, daí conjunto unitário. Por exemplo, x tal que x é um mês com menos de 30 dias. Quantos meses tem menos de 30 dias? Apenas um, né? Fevereiro. Pois é. Esse conjunto possui apenas um elemento, daí ele é chamado de conjunto unitário. Outro elemento muito importante é o conjunto vazio, representado por esse zerinho cortado. Na verdade é uma letra norueguesa, mas enfim, vamos pensar que é um zero cortado. Conjunto vazio, como o nome já diz, também é um conjunto que não possui elementos. Por exemplo, x tal que x é um mês com 32 dias. Que mês que tem 32 dias? Nenhum. Pois é, não existe nenhum elemento nesse conjunto. Daí, conjunto vazio. Agora falaremos sobre subconjuntos. Subconjuntos são conjuntos dentro de conjuntos. Nossa, isso parece muito difícil, mas eu vou explicar. Imaginem numa escola, tem ensino médio, né? Aí você tem salas do primeiro ano, turmas do segundo ano, turmas do terceiro ano. Vamos pegar o primeiro ano A, por exemplo. O primeiro ano A você pode considerar como sendo um conjunto, né? Lá dentro tem várias pessoas e tal. Enfim, é um conjunto. Porém, esse conjunto faz parte de um conjunto de séries que formam o ensino médio. Ou seja, é um conjunto dentro de outro conjunto. Esse primeiro A é um subconjunto do conjunto das séries do ensino médio daquela escola. Toda vez que você tem um conjunto dentro do outro, ele é chamado de subconjunto. Isso vai ser denotado pelo está contido, esse Czinho aqui. Aqui está dizendo o seguinte, o conjunto A está contido no B, ou seja, todos os elementos de A estão em B. Isso acontece quando para todo x que estiver no A, todo elemento que estiver no A também estará no B. Quando todo elemento de um conjunto também está em outro, esse primeiro conjunto está contido no segundo conjunto. Por exemplo, aliás, antes do exemplo, outra forma de representar a ideia de subconjunto é você dizer que um conjunto contém outro. Toda vez que você fala que o conjunto A está contido no conjunto B, significa também que o conjunto B contém o conjunto A. É a mesma coisa. E contém vai ser representado por esse Czinho ao contrário aqui. Contém. Exemplo. Tenho meu conjunto A, conjunto dos algarismos, ou seja, de 0 até 9. E o conjunto B, conjunto dos algarismos ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9. Tô parecendo telecena aqui, né? De hora em hora. Enfim, então eu tenho aqui todos os números de 0 até chegar no 9 e o vermelhinho, o conjunto A, são os elementos. Aqui na verdade está ao contrário, não tem problema, a gente muda agora. Esse aqui é o B e esse daqui é o A. Então aqui é o conjunto dos algarismos ímpares e o B é o conjunto de todos os algarismos. Percebam que os algarismos ímpares é um conjunto que está dentro do conjunto de todos os algarismos. Então nesse caso nós dizemos que o A está contido em B, porque todos os elementos do conjunto A estão em B. Ou, em outras palavras, o B contém A. Novamente, porque todos os elementos do conjunto A estão também no conjunto B.